meu caro aluno, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, mais uma vez, aqui no mundo virtual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura organizacional, também sobre um tema moderno, que é o tal do capital intelectual. O que são essas coisas, para que elas servem, porque eu, enquanto gestor, com uma ótica de RH, tenho que entender desse material. Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que entender que dentro da cultura organizacional, vamos falar bastante dela, né? Nós tratamos muito hoje de um aspecto chamado gestão do conhecimento. Nós estamos num momento da história em que o mundo é um mundo chamado globalizado, ou seja, as fronteiras encolheram, e o advento da internet, que também já não é mais nenhuma novidade, ele trouxe junto com a globalização uma série de novas maneiras de se gerenciar, administrar, produzir, vender, distribuir, enfim, todas as várias ações de um gestor. A área de RH não poderia ser diferente. Ela também vai sofrer uma série de modificações, algumas das quais nós até já vimos em outras aulas. E agora cabe ao gestor de RH gerenciar, ou seja, ter uma gestão do conhecimento, não apenas dele, não apenas do conhecimento que o colaborador detém, que isso é muito cobrado, mas para ajudar a alavancar a tal da cultura organizacional. Não basta apenas entender o que é cultura organizacional. Eu preciso, a partir do momento que eu sei o que é cultura organizacional, vou gerenciar o conhecimento, habilidade, atitude, entrega, paixão, tudo isso aí, ok? Na otimização dos recursos da empresa. Porque com o advento da globalização da internet, que foi o que eu comecei falando aqui, as multinacionais, num primeiro momento, passarão a ter uma grande importância no mundo da administração. E junto com elas, quando uma fábrica da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão se instala no nosso país, ou seja, uma multinacional, ela traz consigo a cultura organizacional. E para que não haja um confronto de ideias, para que não exista um combate entre o meu conhecimento com o conhecimento da empresa, que nós vamos chamar de cultura organizacional, é preciso então essa gestão deste conhecimento. Entende? A gestão do conhecimento na organização envolve principalmente o trabalho com o relacionamento humano e seus vários elementos intangíveis. Intangível é aquilo que você não toca, né? Uma coisa que não, é uma coisa não física. Ou seja, nossas emoções, nosso histórico, nossas ideias são coisas intangíveis. Então a gestão do conhecimento tem como principal função trabalhar esse relacionamento dos diversos colaboradores dentro da empresa, sendo que cada colaborador é um indivíduo único, ao pleonasmo, mas tudo bem, né? É um ser único, e dentro dessas todas as individualidades, eu vou trabalhar a cultura organizacional. Isso nos reporta, por exemplo, ao Elton Maio, quando ele vai lá nos anos 40, provar por A mais B, que dentro da empresa existe a empresa é constituída pela organização formal e pela organização informal. Né? Se você já leu, já teve aula de Elton Maio, ele fala um pouco sobre isso. E a cultura organizacional? Ela trata do comportamento humano nas organizações, mediante os valores que a empresa propõe trabalhar. Ok? Então, uma coisa é a gestão do conhecimento que vai lidar com os relacionamentos. E esse relacionamento vai estar embasado no comportamento que a empresa quer que você, colaborador, tenha. Entende? Aí entra um choque de situações. Por exemplo, né, não quero me adiantar, porque isso tem alguns outros slides, mas já pegando o gancho, a linguagem. Dependendo da função que você exerce, do setor no qual você trabalha e dependendo da cultura da empresa, a empresa, por exemplo, tolera que uma vez ou outra saia, por exemplo, um palavrão. A empresa, né, numa conversa ali de bastidores,
com o cliente, às vezes que você vai tomar um café com o cliente, uma coisa mais descontraída, o pessoal que conversa ali com, às vezes até com o consumidor, sem querer. Eu estou dando um exemplo bem hipotético, tá? Para mostrar como que é a questão da cultura organizacional e os meus valores. Há outras empresas que a cultura organizacional não permite isso de maneira nenhuma. A linguagem tem que ser formal, mesmo nos bastidores. Isso quem vai determinar, portanto, é a empresa com sua cultura organizacional, baseando-se nos seus valores, nos valores que ela prega. Ok? Então, nesse esquema aqui nós temos crenças e valores do indivíduo e da empresa. Então, eu, pessoa, Marcelo, eu tenho meus valores, minhas crenças. A empresa na qual eu trabalho também tem valores e crenças. A ideia do valor individual é você criar identidade e também criar objetivos pessoais. A ideia de crença e valores da empresa é você criar a cultura organizacional e também os objetivos empresariais. Cultura e valores vão estar ligadas aos comportamentos e atitudes dos colaboradores e também por parte da empresa. Aí eu teria aqui um modelo de liderança criado para gerenciar o quê? O comportamento e a atitude dos indivíduos, dos colaboradores, baseando-me nas crenças e valores da empresa. Fayol vai falar, os objetivos individuais estão abaixo dos objetivos gerais da empresa. Então, por mais que eu tenha crenças e valores, não é que eu vou renegar, abrir mão dos minhas crenças e valores. Não é isso, enquanto pessoa. Mas eu vou adaptar meu comportamento, minha atitude, que é baseada numa crença e num valor, à cultura da empresa. Ok? E aí você tem uma série de exemplos, que eu não quero ficar aqui perdendo tempo com isso, mas que entram aí na conjectura disso. Eu dei o exemplo da linguagem formal e linguagem informal. Há empresas, por exemplo, outro exemplo de comportamento e atitude que muitas vezes bate de frente do indivíduo com a empresa. Há empresas que, por exemplo, não contratam ou, quando contratam, com ressalvas, pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de tatuagem aparente. Há empresas que têm preconceito com isso. Opa, falou de preconceito? Sim, crenças e valores vão de encontro aos preconceitos, seja do indivíduo, seja da cultura organizacional. Ok? Aí cabe ao gestor de RH saber equilibrar essas duas forças. Né? Realmente, uma pessoa que, por exemplo, tem uma tatuagem, ela é incompetente? Não. Ela não vai ser incompetente porque ela tem uma tatuagem. Mas há dentro da cultura organizacional de algumas empresas, mesmo nos nossos tempos, que preferem que o colaborador não tenha uma tatuagem. Inclusive, eu dei um exemplo aqui que é um tema polêmico. Né? Por quê? Quando você estuda a cultura organizacional da empresa e você diz que o colaborador tem que se adaptar a essa cultura, falando isso é muito fácil. Colocar isso em prática que é o difícil, porque isso vai exercer um atrito entre o que eu penso e o que a empresa pensa. Mas eu não acho que tem nada a ver, né? Mas a empresa pensa. Aí você tem que se adaptar a isso. Ou fazer com que o gestor de RH vá colaborar nos processos da empresa para que nessa cultura organizacional exista um entendimento de que, olha, uma pessoa que tem tatuagem, uma pessoa que fala palavrão, ela não é incompetente. Então, dependendo do que eu quero para a empresa, ela é apta, sim, para o meu trabalho. Mas, como eu falei, é cultura organizacional. Ok? O que é ela? Vamos usar uma explicação um pouco mais detalhada dela. É uma complexa mistura de pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, metáforas e outras ideias que, reunidas, representam um modo particular de uma organização funcionar e trabalhar. Tá? Nossa, mas essa empresa, então, aparentemente ela é retrógrada, ela é ultrapassada. Pode ser que sim, porque é o modo particular da empresa.
Não é o como eu, indivíduo, enxergo, não é como a sociedade, de uma forma geral, enxerga. É o modo daquela empresa pensar. É como se ela fosse um ser humano, como se fosse uma pessoa, e uma pessoa com pensamentos. Ok? A cultura organizacional reflete a maneira como cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. Já estudado macroambiente, microambiente, ambiente interno. Lembra-se disso? Né? Ambiente interno, eu tenho gestão sobre ele. Microambiente, o que eu faço reflete sobre ele, o que ele faz reflete sobre mim. E o macroambiente, eu não tenho poder nenhum sobre o macroambiente, mas tudo que acontece no macroambiente interfere em mim. Tá? Só para lembrar isso aí. Então reflete a maneira como a empresa vai lidar com esses elementos do ambiente. Ok? E cada organização tem a sua cultura organizacional ou cultura corporativa. Okay? Vamos a alguns exemplos. Empresas de cultura alemã ou empresas de cultura japonesa. A tarefa, o trabalho, é antes de qualquer outra coisa. Não é que essas empresas vão tratar o funcionário, vão explorar, vão judiar, vão tratar. Não. Mas para essas empresas, geralmente as empresas alemãs e japonesas, quando eu vou trabalhar numa empresa que tem essa cultura, elas têm poucos benefícios e muito trabalho. Né? É pouco mínimo para o colaborador e bastante coisa para fazer. É da cultura deles. Perdão, você já pega uma empresa de cultura americana, ela te dá muitos benefícios. Às vezes o salário nem é tão alto, tá? Mas ela compensa com vários benefícios. Mas ela também te cobra bastante, certo? Então, dependendo da origem da empresa, origem de o gentílico mesmo do país, dependendo da área de atuação, há empresas do ramo econômico, do ramo financeiro, que o trabalho é sério, não é permitido gracinhas, não é permitido gracejo. Os bancos, por exemplo, bolsa de valores, a área financeira das grandes multinacionais. Por quê não é permitido brincadeira, gracinha? Porque é uma área que eu não posso errar. Se eu errar um zero ali, eu dou um prejuízo enorme para a empresa. Ou para o fornecedor, para o consumidor, etc, etc, etc. Então, dou só um exemplo, tá? Há outras áreas, como por exemplo a área de marketing, a área comercial, a área de design, que são áreas mais, digamos, livres nesse sentido. E até é obrigatório você, numa área comercial, você fazer, ter uma postura mais descontraída. É uma outra área de empresa, já é a mesma empresa, mas eu tenho setores diferentes dentro dela. A Faiol, né, vai criar os departamentos e vai nos dar isso. Então, aonde eu vou alocar esse colaborador? Dependendo de onde eu vou alocá-lo, eu vou ter um tipo de cultura organizacional. Eu tenho uma cultura organizacional e dentro da cultura organizacional eu tenho uma subcultura, digamos assim, que é dentro do departamento. Aí eu permito ou não você ter comportamento A, comportamento B. Entende? A cultura organizacional envolve, então, comportamento. E a gestão do conhecimento, a maneira que nós vamos lidar entre nós, a maneira com a qual nós vamos nos relacionar dentro da empresa. Tá? Dentro do papo da cultura organizacional, vamos lá. Valores dominantes. São os principais valores que a organização advoga, prega, diz que faz. E espera que os seus participantes compartilhem também desses valores dominantes. Como, por exemplo, qualidade do produto, baixo abstencionismo, baixas faltas, alta eficiência. São valores da cultura organizacional, ok? Imbuído aqui, nesse conjunto de fatores da cultura organizacional, eu tenho ética, respeito, moral, itens ligados como responsabilidade ambiental, responsabilidade social, e por aí vai. Okay? Tratar todos da mesma boa maneira. Todos esses valores estão dentro dos valores dominantes da empresa, mas ela tem objetivos. Lembra que eu falei aqui dos objetivos? Esses objetivos vão ser refletidos em itens como qualidade do produto, baixo desempenho, alta qualidade de atendimento, rápida entrega do produto. Ok? Filosofia organizacional é o conjunto de valores. Então os valores são isolados, né? E a filosofia organizacional é o conjunto desses valores
que a empresa pratica. Então veja, acaba sendo palavras próximas, cultura organizacional, filosofia, valores. No final das contas, na prática, são palavras, são termos muito próximos uns dos outros. Política organizacional, formada pela filosofia organizacional. A política organizacional, quando falo de política, ela tem a ver com regras estabelecidas, ok? Ligadas ao comportamento da organização, que tem a ver também com normas e procedimentos. São os padrões de comportamento que incluem a maneira que a empresa trabalha, que inclui guias sobre maneira de fazer as coisas, sejam elas formais ou informais. Políticas organizacionais e novos procedimentos estão muito próximas umas da outra, são praticamente iguais. Né? Política organizacional são regras estabelecidas, pensando aí no relacionados ao comportamento. E não, o procedimento é o comportamento em si, é a forma de você se comportar. Por isso que são muito próximos um do outro aqui, política organizacional, e normas e procedimentos. Ok? O que tem a ver aqui? Guias, regras e guias, incluem guias. Em várias empresas, hoje, quando você é contratado, você recebe um manual de política ou um manual comportamental da empresa. E aí você vai lá no RH, você recebe aquele... É um livreto, né? E você assina, dizendo que você recebeu aquilo. Eu, Marcelo, fui contratado hoje eu assino esse papel dizendo que eu recebi esse documento. Por que tem esse procedimento? Porque vai se entender que você vai pegar aquele manual, você vai ler aquele manual, aquele guia, e você vai praticar as coisas de acordo com a empresa manda. E você, infringindo alguma daquelas regras, você pode sofrer uma punição, formal ou informal. Por exemplo, a empresa coloca que é proibido você usar o e-mail da empresa para fazer coisas pessoais, ou o telefone da empresa para fazer ligações pessoais. Aí você vai, esquece e liga lá faz uma ligação particular. Se pegam, você está infringindo uma política da empresa. Política organizacional e norma procedimento não é só para coisas que estão ligadas, por exemplo, a crimes ou casos de polícia. Não, são coisas do dia a dia da empresa. Essas normas, procedimentos, essa política toda ajudam a compor, tendo como pano de fundo, não é, para compor o clima organizacional. É o sentimento transmitido pelo local físico, como os participantes interagem, como as pessoas tratam uns aos outros, clientes e fornecedores. O clima organizacional é o ambiente. Como é que o clima naquela empresa? É um clima descontraído? É um clima mais pesado? Depende do departamento? Sim. Depende do dia? Depende. Depende da situação financeira da empresa? Depende. O clima organizacional vai depender de uma série de fatores, que tem como base, para que ele seja um bom clima, normas e procedimentos que estão dentro da política organizacional da empresa. Então, meu amigo, não adianta eu criar um manual de 5.000 páginas, onde o colaborador, coitado, mal pode respirar. E dependendo do jeito que ele respirar, ele vai ser punido. O manual de políticas e procedimentos de uma cultura organizacional não é para isso. É para ajudar a que todos trabalhem juntos, todos trabalhem de forma equitativa, se tratem de forma equitativa, ou seja, todos se tratem de uma boa forma, respeitosa, amigável. Ok? Todos temos valores pessoais, e esses valores pessoais vão estar, não em confronto com os valores da empresa, mas vão estar ligados aos valores da empresa. Porque aí eu tenho os stakeholders, tem o cliente, fornecedor, o dono da empresa, o próprio ambiente interno, o próprio colaborador está ligado aos stakeholders, ok? Então veja, não é para criar um manual onde o cidadão vai funcionar como um robô. Pelo contrário, a gestão moderna pede que nós tratemos os nossos colaboradores de uma forma amigável, de uma forma natural. Mas para isso, eu tenho que ter sim um conjunto de regras, normas. E esse conjunto de regras, quando posto em prática, vão determinar então como é o clima da nossa empresa. Mas como eu também mencionei, esse clima vai estar sim ligado a outros fatores. Ok?
Tem aqui outros 3 termos que estão presentes muito mais na academia, de forma separada, tá? No âmbito acadêmico, do que na forma prática. São muito similares ao que a gente acabou de ver aqui de política e norma, mas vamos a eles. Filosofia de gestão de pessoas. Conjunto de valores dos dirigentes, os quais afirmam as crenças em relação ao recurso humano da empresa. Conjunto de valores dos dirigentes. Ok? O exemplo vem de cima. Se eu não tenho um gestor que pratica os valores da empresa, não segue o manual de política da empresa, não segue a cultura organizacional, então eu também não vou seguir. Políticas explicitam e explicam o tipo de conduta exigido, tá ligado ali ao manual. São as regras que determinam os comportamentos esperados. Bem, são coisas próximas, mas que quando a gente estuda isso, eles têm algumas diferenças pequenas aí. Mas na prática, cara aluno, eles são a mesma coisa. Normas e procedimentos, já falamos disso, né? A base para um sistema disciplinar efetivo. Disciplina não quer dizer, como eu já mencionei, que eu tenho que ter um comportamento de robozinho. A disciplina aqui é para que nós tenhamos todos uma visão de que a empresa tem valores, que se eu descumprir com se eu tiver determinados comportamentos, eu vou ser punido. Mesmo que eu estou falando aqui, não são de comportamentos ligados a infringir a lei, a coisas do gênero. Isso aí é uma outra esfera, ok? É no sentido de entender a cultura da empresa. Falando novamente da cultura da empresa, que é um exemplo, novamente aqui, o tom de voz. Empresas orientais, o tom de voz é baixo. Porque existe uma hierarquia muito forte nas empresas orientais, japonesas, coreanas, etc. Eu não preciso falar alto para ser entendido. Eu não preciso falar alto para mandar, vamos dizer assim. É diferente, por exemplo, da cultura latina. Né? Nós, latinos, somos expansivos, brincalhões, a gente fala alto, né? É o nosso normal. Então, é só para entender mais um exemplo aí de normas e procedimentos de uma empresa ligadas à sua cultura, tá? E o capital intelectual? Onde que ele entra nisso? Já que eu tenho que trabalhar gestão do conhecimento e capital intelectual. Numa visão positiva, num clima organizacional bom, a empresa é vista como um local em que existe liberdade, confiança, informalidade, ok? E relacionamentos francos e abertos. É aquela história do chefe que fala, olha, eu trabalho na sala ali, separada de vocês, mas você pode, a minha porta está aberta para vocês, tá? Cuidado, esse termo às vezes ele é mais simbólico do que prático, né? Até porque hoje em dia várias empresas, dependendo do nível de chefia, o cara está junto ali com os demais colaboradores, não tem mais sala separada. Tá? Mas uma visão positiva, num clima organizacional pertinente ao positivo, é um local legal de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, é um clima legal, eu não vejo a hora passar, né? Tem um problema ou outro aqui, mas o clima colabora para que a gente resolva o problema sem ficar arrastando muito essa pedra no pescoço. Já numa visão negativa, é um ambiente opressor, repressor, com hipocrisia, desconfiança, muito formalismo. Para tudo que eu vou fazer tem uma burocracia sem fim, tudo é muito formal. Eu vou mandar um e-mail agendando uma reunião. Nossa, a linguagem tem que ser toda formal, prezados, senhores, não sei o que, blá blá blá, né? E no qual, nesse ambiente negativo do clima organizacional, os colegas não são colegas, são adversários, são rivais. E um clima desses é horrível para se trabalhar. Cabe ao RH, cabe à cultura organizacional alterar isso. O certo é nós termos uma visão positiva. Não é que eu tenho que viver num mundo de ursinhos carinhosos, mas eu também não posso viver como se a empresa fosse um campo de concentração. É essa distinção que nós temos que fazer aqui. Não é uma coisa utópica de sonho, mas um bom clima organizacional está ligado a crenças e valores como respeito, ética, transparência. Num clima negativo, é um querendo devorar o outro, um querendo esfaquear o outro. E aí os resultados da empresa vão sofrer influência nisso.
Novamente, vamos falar do Tom Maio. O Tom Maio provou lá com Hawthorne, experiência de Hawthorne, que o ambiente na Escola das Relações Humanas, que um bom clima é fundamental para o bom desempenho e logo para os bons resultados. Então, quando eu estudo a cultura organizacional, é balela, é lero-lero. Não, tem um porquê que nós lá no final, na última linha, trazemos bons resultados, inclusive financeiros, para a empresa. Tá? Essa é a distinção aqui. Por isso que a gente fala de cultura organizacional de uma forma ampla e a cultura organizacional voltada aí para o RH. Tem os seus porquês. A cultura organizacional, então, seria, assim, formada por um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, ok? Ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, ok? Então, a cultura organizacional é o quê? Nós vivenciamos uma adaptação externa aos stakeholders, ao microambiente, ao macroambiente, uma integração interna de todos os meus ambientes internos. Lembra do análise SWOT? Força, fraqueza, ameaça e oportunidade? A cultura organizacional ajuda a desenvolver bem as forças, a diminuir ou a eliminar as fraquezas, a buscar as melhores oportunidades e a estar preparado para as ameaças do mercado de trabalho. Tá? Podemos dizer que a cultura organizacional, portanto, é uma superestrutura que incorporada aos humanos da organização ou incorporada aos colaboradores, possibilita a existência de posturas necessárias à geração, ao uso e ao compartilhamento do conhecimento. Gestão do conhecimento é uma coisa compartilhada. Ninguém mais é dono daquela tarefa sozinho. Ninguém mais sabe sozinho. O mundo mudou. Não é mais o tempo de Taylor e Ford. O tempo hoje é outro. E por isso, eu preciso compartilhar conhecimento. Para compartilhar conhecimento, eu preciso ter um bom clima organizacional. Se eu tiver um bom clima organizacional, a chance de ter melhores resultados que, por exemplo, meu concorrente, são maiores caso esse meu concorrente não tenha uma boa gestão do seu clima organizacional. Ok? Um exemplo aqui, ó. Quando uma pessoa está plenamente satisfeita com o seu posto de trabalho, nós temos alguns exemplos aqui, algumas visões. Ela percebe um conjunto de sentimentos altamente favoráveis. Ela está bem no posto de trabalho dela e ela sabe que ela pode vir a crescer na empresa. Generaliza-se nela uma sensação de otimismo. Olha, nós vamos bater meta, nós vamos atender o cliente, o cliente vai ficar satisfeito, a gente vai ser promovido, né? Vamos fazer o negócio acontecer. Tem desejos de vencer. O clima organizacional, que é uma coisa em conjunto, colabora para o indivíduo ter esse tipo de pensamento e atitude. Demonstra alegria no que faz. Melhora suas relações interpessoais. Clima organizacional tem a ver com relações interpessoais. Tem a ver com por mais que eu tenha diferenças pessoais com um colega X ou colega Y, nós vamos ter um bom relacionamento profissional. Torna a usar lá o Tom Maio, né? As pessoas eram robozinhos que trabalhavam na empresa, em Hawthorne, passaram a trabalhar juntas, passaram a desenvolver amizades, coleguismos, passaram a desenvolver objetivos pessoais em conjunto. Um clima organizacional, trabalhando numa boa cultura organizacional, em que eu, Marcelo, me adaptei bem àquela cultura daquela empresa, vai fazer com que a gente trabalhe mais e melhor. Esse é o mote de trabalho do gestor de RH. É criar uma estrutura, criar mecanismos, criar uma série de situações onde o colaborador vai ser bem tratado, vai se sentir valorizado, vai perceber, não só sentir, mas vai perceber que o que ele faz ali na empresa é fundamental, é importante, não importa o que esse cara faça na empresa, vamos sempre lembrar disso. Quando a gente fala dessas coisas de ser bem tratado, que o que ele faz é importante, você acha que é só para a diretoria. Não, isso é para qualquer colaborador dentro da empresa. E aí eu tenho uma criação de bons relacionamentos entre pessoas. Relacionamentos interpessoais. Tá?
Pausa para água um segundinho. Um outro ponto fundamental, quando a gente fala de cultura organizacional, são as mudanças culturais ou mudanças gerenciais que determinada cultura vão implantar na nossa empresa. Toda vez que uma empresa muda a gerência, a diretoria, que ela é comprada por um outro dono, por um concorrente, toda vez que a empresa passa por processo de mudança de uma forma geral, tá? Não só um departamento, ela tem um atrito muito grande. As grandes empresas, por exemplo, todas as grandes empresas trabalham com redes de computadores interligadas, né? Há os softwares, há os programas de computador próprios para isso. Estou dando um exemplo, tá? São os ERPs, SAP, BAN, Microsiga, por aí vai. Esses programas de computador, eles interligam a empresa inteira. Então eu aqui digito o pedido já vai para o sistema do cara de financeiro para emitir a duplicata, ou já vai também para o cara lá de estocagem para ele ver se tem produto ou não no estoque. Se é produto físico, ele já fatura, já põe no caminhão, senão esse produto fica parado na minha carteira esperando ter produto no estoque, e movimenta no sistema um monte de coisa, tudo interligado. Estou dando esse exemplo. Quando a cultura da empresa, quando a gestão da empresa altera esse sistema de computador, é um Deus nos acuda. Há aqueles que vão ser resistentes, vão ficar bravos. Há aqueles que vão se adaptar bem. O cara que tem resistência às novas culturas da empresa, ele está fora do mercado de trabalho. Ele está fora da empresa. Ele vai ser desligado. Você tem que se adaptar às mudanças gerais ou mudanças culturais da empresa. O exemplo que eu dei do computador é uma mudança chamada revolucionária. É de cima para baixo, acabou, não tem conversa. A partir de agora a gente usava, a gente usava o Word, agora a gente vai usar outro editor de texto, a gente usava o BAN, agora a gente vai usar o Microsiga, mudou tudo. Mudou, acabou, adapte-se. Calma que eu vou chegar onde eu quero. A outra mudança é mais gradual. Que tipo de mudança cultural gradual que eu tenho? Quer um exemplo? Quando a empresa implanta programa de 5S ou programa de reciclagem, né? Tem lá ao longo da empresa coloca aquelas lixeiras lá de vermelha, roxa, amarela, verde, azul. É uma mudança gradual. Aos poucos, nós aqui na empresa vamos começar a reciclar todo o nosso lixo. É gradual, porque é cultural, tá? Um outro exemplo é uma mudança revolucionária, porque eu preciso, não dá tempo de ficar ensinando. Uma troca de sistema de computador, uma troca de diretoria, ok? Ou uma troca de portfólio de produto. São mudanças revolucionárias, porque a tecnologia mudou. Então, a gente produzia do jeito X. Agora, por causa de uma mudança de tecnologia que estão trazendo de fora para a nossa empresa, vamos passar a produzir do jeito Y. É uma mudança revolucionária. Não dá para... vamos ver. Não, é agora, é nesse momento. Porque nós já estamos atrasados em relação ao concorrente. Quer outro exemplo de mudança revolucionária? Quando a empresa passa a adotar ISOs, Certificado Internacional de Procedimento de Qualidade, ISO 9000, que é o mais famoso, ISO 14000, ISO 16000. Quando eu implanto ISO, também eu me adapto ou eu vou ser desligado da empresa. O que gera resistência nesse caso vai cair. Mas, professor, nós somos aqui na aula de RH, da aula de gestão de pessoas. Não tem como a gente trabalhar esse colaborador? Sim, deve trabalhar esse colaborador para que ele entenda que a mudança não é pegar o pé dele, a mudança não é para desmotivar, mas é uma mudança necessária. Seja uma mudança que a gente chama de revolucionária, que ela vem como um meteoro e mudou tudo, ou uma mudança mais gradual, que vem as duas das mudanças provenientes aí da cultura da empresa, da cultura dos gestores. Eu tenho isso também de uma forma menor nos departamentos.
Eu tinha antes um gerente que era brincalhão, dava risada, marcava churrasco para quem atingia a meta, e não sei o que. Entrou um gerente agora, o cara não dá nem bom dia, a porta dele fica fechada. É uma mudança de cultura, é uma mudança de comportamento. Cabe a mim me adaptar. Cabe ao RH ajudar da melhor maneira possível, menos estressante, ao colaborador a se adaptar a essa nova linguagem. Ou sim, esse colaborador vai acabar saindo do quadro de funcionários da empresa. Tá? A gestão do conhecimento, portanto, envolve ações fundamentalmente corporativas, as quais necessitam de confiança, empatia e solidariedade dos colaboradores. Ok? Então, a gestão do conhecimento, ela tem a ver com a gestão da empresa. São ações corporativas, são atos que a empresa faz. Mas para isso, lembrando sempre, através da cultura organizacional, eu vou trabalhar a confiança, a empatia e a solidariedade dos meus colaboradores. A isso entram aqui, por exemplo, para ajudar a essas mudanças da cultura organizacional, a fotografia, a imagem do líder, né? A liderança democrática é a mais próxima do que a gente considera de perfeição, ligado aí à visão do líder. Mas eu tenho a visão do autocrata, eu tenho a visão do laissez-faire, eu tenho a visão do paternalista, ok? Então a gestão do conhecimento, ela está ligada a eu ter ações corporativas, pensando também na solidariedade e na colaboração do meu funcionário. Ok? Trabalhar a cultura nacional, ela é complexa. Veja que ela é um item complexo, né? Tem itens polêmicos, tem valores, tem uma série de ideias aí. A mudança da cultura organizacional não pode deixar de visualizar, de mostrar o seu objetivo, ou seja, transformar o modelo atual ou interpretativo dos integrantes da organização em um elemento novo de promoção e suporte dessa nova gestão do conhecimento. Tá? Trabalhar a cultura organizacional, caros alunos, é uma coisa difícil, é uma coisa desgastante. A teoria é linda, a prática é muito diferente, porque imagina uma empresa com vários departamentos. Eu tenho dentro de cada departamento vários colaboradores com várias crenças, vários valores. Aí eu tenho uma visão maior da organização com seus departamentos e o todo que é a empresa. Então eu tenho que, a partir disso, como RH ou GP, entender todos esses elementos, microambiente, macroambiente, ambiente interno, todo esse choque de cultura revolucionário ou gradual, para aí sim criar um bom clima organizacional, para, dessa forma, dar continuidade às ações corporativas da empresa, que, como nós já falamos em alguns slides anteriores ali, não é só respeito ao próximo, ética e transparência, mas é cumprir prazos, ter qualidade no serviço, diminuição dos custos, pensar nos atos corporativos, é pensar de forma indireta em criar um bom clima organizacional. Porque eu tenho um bom clima organizacional, eu tenho uma equipe que trabalha em parceria, eu tenho realmente um time, e aí eu tenho realmente a cultura organizacional levada ao seu expoente. Certo? É um tema que nós vamos falar mais em algumas outras aulas. Obrigado por você estar aqui comigo. A gente se vê lá na nossa próxima videoaula. Muito obrigado!